Olá, graça e paz. Queridos, eu sou Sandra Cristina Lopes, eu sou psicoterapeuta e terapeuta de família há quase 3 décadas e quero trazer uma reflexão acerca de tudo o que está acontecendo em relação aos relacionamentos e, sobretudo, às funções e aos papéis do homem e da mulher na sociedade contemporânea. E aqui eu quero deixar claro, eu não sou nem feminista e nem machista. Eu sou apenas uma mulher que, a partir de si mesma e do trabalho que eu faço, portanto, eu tenho um certo conhecimento para debater esse assunto. Eu quero, então, colocar que existe um lugar que é natural do homem e um lugar que é natural da mulher. E que através aí da evolução da mulher, do feminismo, isso tudo está sendo desconstruído. O que nós vemos hoje são mulheres cada vez mais empoderadas, masculinizadas e, em contrapartida, homens afeminados e homens desconstruídos na sua masculinidade. Isso tudo tem um propósito. Porém, o que eu quero aqui que você, principalmente você, mulher, compreenda é que o homem, quando foi criado por Deus, e sim, por mais que odeiem isso, existe um Criador, e quando ele criou o homem, ele o dotou de certos atributos que nós mulheres não temos. Só que isso não faz de nós nem melhores e nem piores. Aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque eu vou deixar para que os especialistas na área possam trazer uma melhor visão disso tudo. Mas eu quero citar, por exemplo, que homens e mulheres têm massa encefálica diferente, tem carga neural diferente, os neurônios das mulheres, eles são diferentes dos homens. A parte craniana, a parte óssea, a parte física da mulher, tudo em nós é diferente do homem. Mas eu não vou entrar nesta questão. Eu quero entrar aqui em atributos psicológicos, por exemplo. Quando Deus dotou o homem de agressividade, de masculinidade, de força, enquanto que a mulher ele dotou de feminilidade, de docilidade, de uma sensibilidade que os homens não têm. E que isso é natural, não tem problema algum. Agora, a gente precisa entender que quando eu parto para o campo da força física, dos atributos físicos, há uma distorção grave sendo criada. E nós podemos observar aí todos os dias os escândalos nos esportes femininos quando o homem quer se travestir de mulher. Isso é inconcebível, meus queridos. Quando eu estiver ou quando eu me vir numa situação de disputa de um homem com uma mulher, e se eu pegar os atributos dos dois e equipará-los, peso por peso, altura por altura, idade por idade, uma mulher sempre vai estar em condição desfavorável. E não tem problema algum nisso, porque isso é processo natural da criação e da criatura de Deus. Deus nos dotou assim. Agora, o que eu vejo e que é prejudicial para nossa vivência social é que o homem está sendo desconstruído na sua masculinidade e a mulher está sendo empoderada na sua feminilidade de um modo tão agressivo que os homens não estão sabendo lidar. Os homens estão perdidos, porque todas as vezes, escute bem isso, todas as vezes que um homem for atacado na sua virilidade, na sua masculinidade, ele vai, por consequência disso, buscar uma agressividade e até uma violência para defender esses seus atributos, porque é próprio da natureza do homem. E o que nós vemos hoje é a mulher cada vez mais cheia de si, agredindo os homens e até extrapolando aí o lugar, o espaço que lhe é próprio, que é próprio da mulher. E aí ela acaba com isso desautorizando e afrontando o espaço masculino
E os homens estão partindo para a violência, para a agressividade, como nós nunca vimos antes. Porque os homens estão, sim, sendo desconstruídos e desrespeitados nesse lugar que é próprio deles. Um homem, ele sempre vai reagir com violência para ocupar o seu lugar, que é próprio dele, que é o lugar do macho, o lugar do viril, o lugar da força. Esse espaço é dele. E as mulheres, elas cometem essa agressão de que modo? Verbalmente. É lógico que aqui eu não estou defendendo a violência, mas eu quero trazer uma reflexão, porque as mulheres estão sim ultrapassando o lugar delas, ultrapassando um lugar próprio que é nosso para entrar no terreno do masculino, e para se defenderem, os homens estão sim usando a violência. Porque não há nada mais terrível para um homem do que uma mulher querer se equiparar a ele do ponto de vista da masculinidade, da virilidade. O homem vai se defender. Ele vai querer ocupar o lugar que é dele, que não é nosso. A mulher pode e deve sim se equiparar ao homem em inteligência, em sabedoria, em sensibilidade, em criatividade, mas jamais na força, porque nós não fomos criadas para essa condição. Nós não temos os atributos próprios para ocuparmos esse lugar. E aí, o que acontece com a mulher moderna, a mulher contemporânea? Dotada, né, desse sentimento feminista maligno, ela acaba atacando a figura do homem, verbalmente, às vezes até com certos comportamentos, porque tem sim mulher muito agressiva, e elas acabam então tirando o homem desse lugar de proteção da mulher, porque o homem, ele é esse alguém que sempre vai vir para proteger a mulher. Acabam tirando do homem esse lugar de alguém que se preocupa, alguém que olha para a mulher sempre com um olhar de protetor, de amparo, de acolhimento, de busca, de trazer para si a figura da mulher que lhe é naturalmente alguém mais frágil do que ele. E aí, quando o homem se vê de igual para igual num ambiente familiar com mulheres muito masculinizadas, e aqui eu não estou dizendo nem do aspecto físico, mas do comportamento, desbocadas, agressivas verbalmente, são mulheres assim muito fortes nos argumentos e que partem para cima, o que o homem vai fazer? Qual é a última fronteira que lhe resta? A violência, a agressividade física. Portanto, eu quero convidar você, mulher, a refletir o seu lugar. Por mais que estejam dizendo por aí na sociedade que nós temos força, que somos empoderadas, não são esses atributos que vão fazer com que nós estejamos de igual para igual com o homem. Jamais, não são os atributos da força, não são os atributos da agressividade. Nós temos outros atributos que superam e muito a força e a agressividade e a violência do homem, que é a sabedoria, a docilidade, a feminilidade, mas sobretudo a sabedoria. Eu quero que você entenda, você mulher que assistirá esse vídeo, que eu aqui não estou te atacando, muito pelo contrário, eu estou te defendendo, porque nós estamos vivendo numa sociedade aonde estão querendo colocar o homem no nosso lugar e nós no lugar dos homens, e isso é impossível de acontecer, porque o nosso lugar é um lugar reservado pelo Senhor para trazer a esse mundo, a esse universo, a docilidade que desconstrói impérios. Porque a docilidade, a fragilidade
e a sensibilidade de uma mulher usados com sabedoria desconstrói impérios. Eu quero que você reflita sobre isso e não queira ser essa mulher que é agressiva, que é violenta, porque isso só está gerando mais violência. Porém, eu quero aqui chamar a atenção. Se você está vivendo isso no seu contexto familiar, denuncie, procure ajuda, porque um homem jamais pode usar desse atributo da violência para ocupar o seu lugar, porque você, homem, também pode usar de sabedoria. Quando uma mulher lhe atacar, você pode segurá-la e pedir ajuda, por exemplo. Ou você pode buscar ajuda quando ela estiver te desconstruindo verbalmente. O diálogo sempre é o melhor caminho, mas não deixe o relacionamento chegar na UTI, porque quando chega na UTI, para recuperar é quase impossível. Mas que nós possamos refletir, cada um de nós, o nosso lugar, criado por Deus. E se alguém não concordar, que reclame com o Eterno quando você estiver diante dele, se você chegar até lá. Que Deus nos abençoe.